Venho apresentar a minha marca, que tem 17 anos de existência já, chama-se A Oficina dos Presentes. Foi o primeiro ateliê criado em Portugal, com o conceito de trabalho totalmente personalizado em Portugal. Isto em 2001 não havia. Foi idealizado pela minha cabeça, um bocado daquilo que eu tinha visto quando tinha vivido em Inglaterra há 22 anos atrás, os trabalhos manuais de lojas que tinha gostado e que achei um conceito interessante e coisa. E quando estava desempregado de longa data, surgiu a hipótese de criar o meu próprio posto de trabalho e fui-me lembrar daquilo que tinha visto em Inglaterra e que tinha gostado e de revistas que entretanto tinha lido e, no fundo, passei para o mercado português esse conceito, ou seja, uma pessoa que compra um presente ou um serviço ao ateliê, as coisas são totalmente customizadas para esse cliente. E assim, por norma, as pessoas escolhem como eles querem. E não tem que, assim, poderá ser um convite para uma festa, poderá ser um presente. É assim, a probabilidade de aparecer duas peças precisamente iguais para dois clientes é muito raro, porque a infinidade de materiais que existem é muito grande, as opções dentro de cada material também é muito grande, e depois é assim, depois pode sempre acrescentar detalhes e pormenores que tornam essa peça verdadeiramente única, pondo um laço numa caixa, uma inicial num álbum, pequenos pormenores para fazer a diferença, para fazer a diferença e que torna artigo. realmente a peça adequada à pessoa que vai ser oferecida. Isto tem 17 anos, já está quase na maioridade. Sim. Na maioridade, assim, tem sido um longo caminho e é gratificante ver o reconhecimento das pessoas por parte do trabalho do ateliê. Tenho clientes meus que vêm ter comigo regularmente por causa de tratar das coisas para as festas que tenham de família, como para comprar presentes e que, às vezes, por exemplo, este trabalho está aqui na mesa de um trabalho, foi o último trabalho batizado que eu fiz, a cliente quase literalmente tem uma carta branca para fazer, idealizar as coisas como ela queria, porque ela disse assim, Catarina, a Catarina fez o trabalho de batizado do meu filho, eu já sei o que a Catarina faz, como é que a Catarina faz e confio plenamente em si. E o trabalho desenrolou-se perfeitamente normalmente, apresentei-lhe ideias, ela gostou, foi trabalhado. Depois havia, por exemplo, uma alteração, a questão do lettering, que tinha inicialmente, ela tinha escolhido uma letra que eu achava que, atendendo ao trabalhado do anjo que está na frente do convite, mais o trabalhado das flores, não se adequava muito. Eu disse, olha, assim, eu sugeria que fosse esta letra. Ele disse, pois é, tem toda a razão, porque realmente esta letra tem mais a ver com tudo isso. Pois é, tem a ver com o trabalhado quer do anjo como do fundo, e então, Catarina, concordo plenamente, assim, e desenrolou-se perfeitamente, normalmente, o trabalho, assim, e é muito gratificante depois, no final, ter os clientes a dizer, Catarina, ficou um trabalho espetacular, ficou giríssimo, as pessoas adoraram. Isso, para mim, qualquer cansaço que a pessoa possa ter, desaparece na totalidade. É ótimo. Então, e quando é que surgiu este projeto? Este projeto surgiu em Portugal em abril de 2001. E porquê isto? Porque é isto, assim, como eu costumo dizer, eu lido com trabalhos manuais desde que andava na barriga da minha mãe. Porque a minha mãe frequentava um curso de artes decorativas no IAD, quando ficou grávida de mim. Por isso eu costumo dizer que lido com trabalhos manuais, andava na barriga da minha mãe. Depois, ao longo da fase escolar, da parte escolar toda, as disciplinas que eu mais gostava era realmente trabalhos manuais e desenho. Isso para mim batia os recordes todos e conseguia fazer as coisas todas e tudo. E depois, quando surgiu a ideia de montar o meu próprio negócio, obviamente fui para aquilo que eu gostava sempre de fazer, que é trabalhos manuais, e apresentei um projeto ao IFP, ao Instituto de Emprego, foi diferido, foi depois interessante o processo de compra de materiais, de escolha de materiais e de fornecedores e disso tudo, e depois apareceu no mercado, propriamente dito, no dia 18 de julho de 2001, foi aí quando foi feito o mailing e, assim, e a aceitação tem sido sempre fantástica, porque tenho clientes, alguns deles que vêm desde 2001, há 17 anos. Que é muito gratificante, porque vêm ao longo do tempo, e assim, é do género, por exemplo, às vezes recebo um e-mail, as pessoas já têm o meu e-mail, e mandam-me um e-mail e dizer assim, Catarina, sou fulana tal, lembra-se de mim, fez o trabalho assim, eu, ao princípio estou assim um bocadinho, tentar fazer o rewind de quem poderá ser. Normalmente depois tenho a solução que é ir ver uma pasta onde eu tenho os trabalhos todos, os fecheiros dos trabalhos, vou lá e vejo os fecheiros e já me sintonizo, já sei quem é a pessoa, e entro em contato com a pessoa, falo com ela, troco impressões com ela e
e desenrola-se o trabalho normalmente. Mas hoje em dia também, graças a esta fantástica tecnologia que é o Facebook, tenho muitos clientes que vêm diretamente através de lá. E por acaso há a questão, vai fazer amanhã 8 dias, que eu entreguei um trabalho de uma senhora que contactou-me a mim em finais de maio, início de junho, porque o filho vai casar agora no início de setembro e que queria um presente especial para os noivos. E eu não conhecia a senhora, não conhecia a senhora de lado nenhum e também, assim, quando eu conheço o cliente, é mais fácil conseguir ajudar com esse. Se não conheço, tenho que tentar, como costumo dizer, fazer um bocadinho de pesquisa, falar com a pessoa, isso tudo. E o que é engraçado é que o trabalho foi entregue e a senhora disse-me assim: olha, Catarina, não está bonito, está lindo. Porque ela queria com uma seda pérola e bordou. E como os noivos tinham os dois, o nome com a mesma letra, que é o M, na capa do livro de honra, que vai ser o livro de honra, pôs um M ao quadrado. Em vez de ser 2 M's, porque é que não se põe o M ao quadrado? Porque são 2 M's. Não é? Quer dizer, assim, e depois tem a caixa onde está metido o livro de honra, tem um laço com fita larga de cetim, bordou. Que realmente, assim, a cliente diz-me que ela adorou e que depois, assim, já vinha saber posteriormente, pedi para ela me dar feedback, o que é que os noivos tinham achado e disseram que adoraram. E para mim, isso para mim é super gratificante ver clientes ao longo dos anos dizer que o trabalho que até superei aquilo que inicialmente eles tinham idealizado. Muito bem. E sempre qual era o seu sonho quando era criança? O meu sonho quando era criança era ter ido para design de interiores. Mas ali na fase da adolescência, aquela pessoa ali sempre acima de alterações, hesitei, não fui e depois arrependi-me. E depois é assim, acho que no fundo, a partir do momento que criei a Oficina dos Presentes, realizei-me profissionalmente e como pessoa, adoro o trabalho que faço. Por mais cansativo que seja, tratar de todo o trabalho, a atividade de trabalho do ateliê, quer seja contactos com os clientes, contratar os fornecedores, a pesquisar ideias novas, porque assim, eu não me limito. Uma coisa que eu sempre tive ao longo destes 17 anos foi de não copiar o trabalho dos outros. Apesar de me copiarem a mim, eu não copio o trabalho dos outros. E já me aconteceu várias vezes pessoas chegarem a mim a dizer: olha, Catarina, eu quero o que está aqui nesta foto. Eu digo normalmente assim, sou muito honesta e digo às pessoas assim: eu não faço cópia ao que está aqui. Eu vou pegar a ideia geral do que está aqui nesta peça e vou-lhe dar um twist, vou-lhe dar uma volta e vou-lhe criar algo semelhante com isto. E depois o engraçado das pessoas é: Catarina, eu gosto mais da ideia da Catarina. E para mim isso, como eu costumo dizer, é a alegria maior, porque no fundo, ou seja, consegui ir mais além do que aquilo que eu tinha inicialmente planeado. E quando é que aprendeu a fazer as coisas? Como é que aprendeu? Como eu costumo dizer, nasci com este jeito. Nasci com este jeito. Como costumam-me dizer que eu tenho mãos de fada e que pego num bocado de material, um bocado de cartão, um bocado de tecido, um bocado de papel e faço maravilhas. Assim, é mesmo. É assim, não tenho formação nenhuma na área, não tenho. Trabalho com as aplicações informáticas habituais desta área por autodidata e é assim que faço. A Catarina estava a referir que agarrou neste projeto quando estava no desemprego. Sim. E assustou-se ao pegar nisto e tornar o seu trabalho? É assim, não me assustei, porque era uma ideia que eu achava que iria ter impacto no mercado, que era realmente altamente inovador. É assim, até 2001, até abril de 2001, não havia um ateliê de presentes ou de peças para batizados, casamentos, que desse ao cliente carta branca para eu escolher as coisas como eu quero. Então, não havia. Então, desde o início, acreditou que isto ia para a frente? Acreditei que era um nicho de mercado que não havia. Hoje em dia toda a gente diz isso, não é? Quer dizer, não vou entrar nesse tipo de coisa, mas infelizmente, assim, uma coisa também que eu gosto muito é de conceber peças novas para o ateliê. E estão aqui na mesa, estou a ver pelo menos 1, 2, 3 peças que foram idealizadas completamente de raiz por mim no ateliê, na sequência de pedidos de clientes, dizer: Catarina, mas eu quero uma moldura diferente. Por exemplo, essa está aí com as cornucópias azul. Esta? Sim. Essa tem uma molinha, a fotografia prende-se na molinha. Original. É assim, foi uma cliente que me disse assim: Catarina, eu não quero uma moldura convencional, eu quero uma moldura fora do comum. E eu disse: tudo bem,
vamos lá. Dê-me aí 24 horas, 48 horas para eu tentar pensar no assunto e, ao final de 24, 48 horas, eu disse, olha, vamos fazer uma moldura assim. Eu tenho esse tamanho e tenho maior. Por acaso, maior não tinha neste momento feito nenhuma, por isso é que não trouxe nenhuma maior. Mas pronto, dá para as pessoas lá em casa terem uma ideia. Sim, mas é assim, mas a cliente na altura disse-me assim, Catarina, está tão gira. E é uma moldura que é muito apreciada pelos clientes, porque é realmente fora do vulgar. A outra que está ao lado em castanho e cor-de-rosa é para pôr as ecografias. Ah, que giro. Estou a chegar. Estou a chegar. É assim, foi uma pessoa amiga que me disse, Catarina, uma moldura para pôr uma ecografia para dar a uma amiga minha. Eu disse, tudo bem, ok. Fui buscar uma ecografia, tirei as medidas da dimensão, montei a estrutura e depois disse assim, mas o que é que eu vou fazer para perceberem o que é que está ali? E estou a chegar. E assim, tenho clientes que me dizem assim, Catarina, eu tenho, por exemplo, amigas minhas que ofereceram às filhas ou às noras que estavam grávidas e têm lá, que põem na sala como uma fotografia como outra qualquer e as pessoas dizem, mas o que é aquilo ali? Aquilo é o João Maria ou a Maria Margarida que está para chegar. Realmente acho que é uma forma de estar presente na família. Assim, aquele livro, por exemplo, tal e cor-de-rosa, as minhas receitas soltas, é para pôr aquelas receitas de cozinha. Isto? Não, o outro ao lado. O outro ao lado, esse do lado, sim. Esse é para pôr aquelas receitas que a gente recorta de um jornal ou de uma As revista. minhas receitas soltas. Ou seja, Está aqui. Esse em concreto foi na sequência de um presente que a minha avó tinha recebido, uma das minhas avós. Isto tem envelopes. Para meter as coisas. Para meter as receitas. Ou seja, a minha avó tinha recebido de presente um coisa muito similar a esse, ligeiramente diferente desse que está aí idealizado por mim. E eu disse assim, a minha avó disse assim, olha Catarina, leva isto e pega nisto e pega. Acho que isto era uma ideia engraçada para o teu trabalho. Isto está no primeiro, segundo ou terceiro ano de atividade. E depois resultou na criação daquela peça. E onde é que vai buscar a inspiração? É assim, eu vou buscar inspiração. Às vezes até eu simples andar na rua, ver montras, folhear uma revista, estar na net, e assim, ver um canal de televisão daqueles de cabo, de televisão por cabo, estrangeiro, isso tudo, eu vou buscar inspiração em qualquer sítio. Assim, normalmente a inspiração, se eu tenho que procurar uma inspiração para um determinado tipo de trabalho, para um determinado tipo de cliente, eu tento fazer um bocadinho de brainstorming criativo nas aplicações informáticas com que trabalho, faço um bocado de pesquisa na net e ver o que é que posso tirar de ideias, não é copiar, é tirar de ideias, e provavelmente peguem 3 ou 4, 5, ou no máximo 5 ideias que vejo e idealizo aquilo que é para o cliente. E, por exemplo, este convite que está aqui foi da Carolina, foi quando criei este convite, fiz um brainstorming criativo numa tarde. Peguei numa das minhas máquinas, com o computador, e comecei a fazer montagens. Tenho só mais em cima, senão as pessoas não conseguem. Peço desculpa. Fiz um bocadinho de brainstorming e resultou em 7 ideias. E mandei à cliente. E a cliente gostou deste. Eu vou tirar para fora para se ver. O fundo foi escolhido também para a cliente, porque, ou seja, eu apresentei vários fundos que ela podia escolher e conjugou-se um fundo que era o mais adequado para atendendo ao trabalhado do anjo. Assim, e depois ela me disse assim, Catarina, arranjem mais umas ideias para as lembranças e surgiu o leque e surgiu esta marca de livros que tem a inicial da pessoa a quem era destinado. Muito bem. E quando pegou no projeto, o que é que pensou para divulgar? É assim, obviamente que eu já tive acesso a algumas revistas anglo-saxónicas, normalmente, e americanas, e sabia que os trabalhos manuais lá fora eram, muitas das vezes, porque assim, o processo criativo não é uma coisa que tem um horário marcado habitual das 9 às 18, quer dizer, já me aconteceu estar às 2 da manhã em processo criativo a desenvolver ideias, e assim, eu desenvolvi a ideia do ateliê a partir de casa.